A nossa história hoje começa lá na pré-história. O homem pré-histórico, ele sobrevivia caçando, pescando e coletando. O trabalho em si, como conhecemos hoje, ainda não existia. A preocupação daquele homem era apenas sobreviver. E o seu instrumento era apenas seu corpo e suas mãos. O homem demorou muitos e muitos anos para descobrir que, colocando a semente na terra, ele poderia plantar. Foi assim que começou a agricultura. E o início da primeira forma de trabalho, mas ainda voltada apenas à sua subsistência. Em uma época muito mais recente, viviam os índios. Eles já habitavam as nossas terras, divididos em diversos grupos indígenas espalhados por todo o nosso território. Viviam também da coleta, da caça, da pesca e da agricultura. Mas diferente do homem pré-histórico, eles já viviam em tribos muito bem organizadas, comandadas por um líder chamado cacique. E ali cada um tinha o seu trabalho, bem definido. Na maioria das tribos, os homens eram responsáveis pela caça, coleta e pesca, e as mulheres eram responsáveis pelo cuidado com as crianças, por cozinhar os alimentos e a fabricação de utensílios para a casa. Avançando um pouquinho na história, vamos lá para a chegada dos europeus no Brasil. Falando um pouquinho aqui mais do nosso Paraná, os primeiros europeus que se estabeleceram na nossa região foram os espanhóis. E eles fundaram aqui as reduções jesuítas. Vamos falar um pouquinho sobre elas? Vamos relembrar. A intenção dos espanhóis era manter seus territórios, catequizar os índios e ensinar sua cultura. A estrutura era essa como no desenho. O prédio principal era sempre a igreja, no meio sempre uma praça com as 4 cruzes nas pontas, um cemitério, o colégio, a casa dos padres. Os índios precisavam participar das atividades coletivas e ainda cuidar do sustento de suas famílias. Fazendo artesanato, produzindo seus próprios utensílios, roupas, instrumentos e ainda trabalhando no campo. Foi aí que os índios também aprenderam a praticar o comércio. Eles juntavam esses produtos de artesanato que eles produziam e iam vender nos vilarejos maiores que tinham ali perto. Lá também eles poderiam comprar os objetos que eles tinham necessidade. E as crianças também começaram a frequentar escolas para aprender a ler, a escrever e até fazer cálculos. O futuro dessas reduções aqui no Paraná, nós já sabemos. Com a chegada dos portugueses na nossa região, elas foram destruídas ou abandonadas. E muitas delas foram até utilizadas pelos portugueses para fundar alguns aldeamentos. Eles até funcionavam bem parecida com as reduções, mas agora comandadas pelos portugueses. E vários desses aldeamentos acabaram se transformando mais tarde em municípios. Foi aí nessa mesma época que começou mais uma forma de trabalho no Brasil, a escravidão, que começou com os índios. Depois também vieram os africanos, como nós já estudamos. O trabalhador escravizado, ele trabalhava sem receber nada em troca. E ele pertencia a outro homem. Assim, ele poderia ser vendido ou trocado, como se fosse mesmo um objeto. Muitos desses africanos escravizados vieram para a nossa região trazidos pelos paulistas. Quando eles chegaram aqui atrás de pedras preciosas, chegaram buscando enriquecer rapidamente. Os escravos eram utilizados pelos paulistas para os trabalhos mais difíceis, como o garimpo, a abertura de estradas e o transporte de cargas. Além também dos índios, que também acabavam fazendo esse trabalho pesado para os paulistas. Como nessa região não existiam estradas nem grande variedade de alimentos prontos, os paulistas, os africanos e os indígenas viraram grandes trabalhadores na região. Eles tinham que fazer um pouco de tudo. Derrubar árvores, transportar cargas, realizar as suas atividades domésticas, construir moradias, trabalhar no garimpo do ouro e até na abertura das estradas. Outra forma de trabalho nessa mesma época eram os tropeiros, nossos conhecidos tropeiros. Lembra que eu já contei a história deles para vocês? Muito famosa aqui na nossa região.
Então, eles iam viajando, conduzindo gado, eles iam vendendo couro, vendendo carne. Eles também eram grandes mensageiros, lembram? Eles iam passando pelas vilas, pelos povoados e trazendo notícias. Então, eles vinham cuidando dos bois, reunindo, né, os animais para eles não fugirem. E tinham também os momentos de descanso, que foi assim que foram formando os povoados e as vilas pelo caminho deles, né? O momento típico deles, de descanso, era ao redor da fogueira. No século XIX, os paranaenses começaram a se dedicar, além da mineração e agricultura, à produção também da erva mate. Na verdade, a erva mate já existia por aqui há muito tempo, antes dos europeus chegarem. Mas foi nessa época que os portugueses, os europeus em geral, eles perceberam a preciosidade que eles tinham aqui e começaram a cultivar e a exportar. Quem foi que trabalhar nas fazendas de erva mate? Os escravos, é claro. Trabalhavam e daquela maneira que vocês já sabem, né? Não ganhavam nada por isso. Inclusive, aqui em Campo Largo existiam 14 engenhos de erva mate. Era o local onde era feito o beneficiamento da erva, que ficavam prontos para venda. Hoje ainda existe o Museu da Erva Mate ali na estrada. Então veio a abolição da escravatura pela princesa Isabel em 1888. E a partir de 1900 começaram a surgir as primeiras indústrias aqui na nossa região. Muitos ainda trabalhavam na zona rural, mas alguns já começaram a vir para a cidade para trabalhar nessas fábricas. Naquela época, inclusive mulheres e crianças, porque não tinham ainda leis que proibissem. Os operários também podiam trabalhavam horas e horas e horas, trabalhavam às vezes até 18 horas por dia ou mais, arriscavam suas vidas, não tinha preocupação nenhuma com a saúde, nem com a higiene no local de trabalho. Mesmo assim, eles deveriam seguir as regras estabelecidas pelos patrões se quisessem garantir os seus empregos. Os patrões exigiam total esforço dos operários e nem pensar em conversar ou brincar dentro das fábricas. Eles deveriam prestar atenção total ao serviço e eles eram responsáveis totalmente por tudo que eles encostavam, pelos utensílios que usavam. Qualquer coisa que estragassem, é claro que eles tinham que pagar. Mas logo, logo, isso tudo ia começar a mudar. Devido à influência de outras partes do mundo, logo existiriam as leis trabalhistas. Então, gente, esse é um resumo de como começou o trabalho no nosso mundo, no Brasil e no Paraná. Então, na nossa entrevista com o advogado, nós vamos falar sobre os tempos atuais, porque a história que a prof contou acabou antes de começar a falar sobre as leis atuais, não é? Então, o próximo capítulo da história nós vamos discutir na entrevista. Então, depois daquele roteiro que eu já enviei para vocês podem fazer as perguntas que quiserem. Ali tem espaço para uma pergunta por aluno, mas quem tiver mais perguntas, não tem problema. Pode anotar do lado de trás da folha e vocês podem fazer perguntas à vontade, tá bom? Prestem muita atenção tanto nesse vídeo quanto na entrevista, porque vocês terão que comparar, gente. Tanto a forma de trabalho antiga das indústrias, né? Então, no finalzinho do vídeo ali eu explico como é que funcionava, né? Antes de existir leis, que não existiam leis nenhuma que defendesse os trabalhadores, né? Como com o trabalho de hoje em dia. Qual é a diferença dos trabalhos das primeiras indústrias lá em 1900 e os trabalhos de hoje? Então, para vocês poderem fazer essa comparação, tem que prestar muita atenção, tanto no vídeo que a prof mandou agora, quanto na entrevista com o advogado. Tá bom, gente? Combinado? Então, vamos lá. Um beijo, até depois!